Olá galera, seja bem-vindo aí ao meu canal Discreto na Bolsa de Valores. Mais um vídeo aí no canal que eu vou deixar aqui, ó, explicando passo a passo aqui, ó, para você que quer aprender aí o Pre-Action aí mais simplificado, porque eu simplifiquei ao invés de ficar vendo ondas de Elliott e tal. Então eu simplifiquei com esse método aqui, ó, para facilitar a nossa vida. Então bora lá, sem enrolação. Às vezes acontece de o que marca muito, galera, é o seguinte, é tempo de tela, entendeu? Se você não tem tempo de tela, começa a fazer replay de mercado, ver o mercado, porque quanto mais você tiver vendo o gráfico, chega uma hora que você não vai ter mais essa, assim, como se diz assim, você não vai ter muita mais dificuldade de ver o mercado. A partir do momento que eu olho, eu já entendo o que está acontecendo, assim, muitas vezes, né? Às vezes fica muito ruído, daí eu passo para o gráfico maior, às vezes eu espero um pouco, mas a maioria das vezes eu já bato o olho e já consigo entender, porque é tempo de tela. Então fica a dica aí, ó. Então vamos lá, eu fiz umas marcação aqui já deixei tudo já no jeito aqui, para a gente entender qual que é a diferença entre máxima e mínima, entre topo, né, e fundo. Então vamos lá. Que nem aqui, ó. O gráfico está fazendo uma pernadinha de alta, que é uma estruturinha de alta. Ele veio, teve essa mínima, deixou uma máxima, deixou uma mínima e deixou uma máxima, certo? A partir do momento que ele fez esse pullback e rompeu, tem que haver rompimento, tá, galera? Tem que haver rompimento. O fechamento do candle tem que ser acima da máxima. Ó, fechamento do candle que seja aqui, acima da máxima. Vou fazer esse candle aqui, eu não tenho outro programinha para fazer um candle, então, né, faz um candle como esse mesmo aqui. Vamos deixar um candle verde ali, ó. Aí, ó. Tem que ser esse aqui mesmo. Então, beleza. Ele fechou aqui acima, houve o rompimento. A mínima se transforma em fundo, tá? Quando há rompimento da máxima, a mínima se torna fundo. E aqui é a mesma coisa. Entendeu? Quando há rompimento de mínima, a máxima se torna topo. Tem que haver o fechamento, né? No mesmo esquema que houve aqui, ó. Tem que haver o rompimento com o fechamento abaixo da mínima, para ter para validar ali. Deixa eu só colocar uma cor aqui. Bom, beleza, ainda vamos supor que esse cara seja o candle. Então ele veio, ele rompeu a mínima, fechou abaixo da mínima, deixando uma mínima mais baixa. Então ele valida o topo, né? Ele valida a máxima como topo. Fechou? Então é isso aí, ó. Então qualquer coisa vocês voltam aí, ó, tira o print aí, anota aí que isso aí vai falar para você, isso aqui salva a vida, hein, ó. Então para quê? Para você identificar qual que é o topo verdadeiro, qual que é o fundo verdadeiro. Entendeu? Rompeu a máxima, teve rompimento de máxima, a mínima se torna fundo. Teve rompimento de mínima, as máximas se torna topo. Então, isso aí vai facilitar a vida. E o que eu marco aqui nos gráficos? Eu vou analisando o que? As mínimas e as máximas. Qual que é as mínimas que eu marco? As mínimas que eu marco é essa aqui, ó. Mínima sempre antes do candle comprador. Então, que nem aqui no caso, ó, candle 6, um candle comprador. Eu marco a mínima anterior, a mínima do candle 5. E assim por diante. Ó. Candle 9, comprador. Eu marco a mínima do candle vendedor, que é o candle antes do candle comprador. E a máxima, sempre antes do candle vendedor, que é esse candle 7, ó. Teve esse candle aqui, ó, vendedor, então eu marco a máxima do candle 7. Ah, teve aqui, ó, o candle vendedor no candle 5. Eu marco a máxima do candle 4, antes do candle vendedor. E assim por diante, ó, que nem aqui. Por quê? Porque aí eu consigo identificar os rompimentos. Esse candle aqui tá meio xarope de enxergar. Deixa eu ver se é ele. É esse mesmo, tá certo aqui, ó. Deixa eu... Às vezes o candle fica muito... Fica uns dojizinhos ali, é meio ruim de enxergar. Aí... Às vezes pode confundir. Mas vamos lá, vamos voltar aqui no raciocínio aqui, ó. Então veja bem, ó, o candle aqui, ó. Esse candle 112. Opa, ele rompeu a mínima desse candle aqui, ó. Acho que é o candle 108. Vamos ver aqui. É o candle 108 aqui, ó. Então, beleza, ele fechou aqui abaixo, certo? Então, houve o rompimento. Se houve o rompimento de mínima, a máxima antes do candle vermelho
que esse é um topo, que no caso é esse cara aqui, ó, o 109. Como estava ruim, eu marquei esse candle 100 e... Houve o rompimento aqui, ó. E é esse mesmo, tá certo aqui, ó. Porque é o candle verde antes do candle vermelho, ó, do candle vendedor. Então, beleza. Houve esse rompimento. Então, até esse candle 111 mesmo, parece que rompeu aqui, ó. Mas como tá tudo muito pequenininho, ele rompeu. O 111 rompeu também, ó. Ele rompeu, então já validou esse candle 110 como topo. Tá meio difícil de enxergar, mas aqui para cima já não vai ter dúvida. Então, beleza. A partir do momento que esse candle 1 abriu, ó, ele rompeu o topo. Então, quando ele rompeu o topo, que é o topo válido, então houve uma quebra de estrutura de baixa para alta. Ele estava fazendo isso aqui, ó. Ele veio. Cadê, ó? Tá no imã? Não. Ó, ele veio, fez o pullback e rompeu. Fez uma estrutura de baixa, como eu fiz aqui, ó, estrutura de baixa. Então, se houve estrutura de baixa, ele validou aqui a máxima como topo, que é essa máxima aqui. E daí, quando ele rompeu o topo, ele fez o quê? Uma quebra de estrutura, de baixa para alta. Já era, já não penso mais em venda. Agora tem que pensar em compra. Então, beleza. Aí ele subiu aqui, ó. Ele subiu e deixou esse cara aqui, ó, essa máxima. Tudo aqui é máxima ainda, ó. Aqui ele deixou a máxima, certo? Ele deixou a máxima, fez um pullback e rompeu. Opa, teve um rompimento, certo? Quando teve um rompimento, agora aqui, ó, essa mínima que ele deixou vai se tornar um fundo. Vai se tornar um fundo. Então, beleza, teve um rompimento, aí ele veio aqui, ó, deixou outra máxima. Essa máxima aqui, ó. Deixou essa máxima. Aí ele fez um pullback, trabalhou aqui, opa, e rompeu. Rompeu esse cara aqui, ó, essa máxima aqui que eu marco. Então, beleza, a partir do momento que rompeu, a mínima do candle 8 se tornou um fundo. Opa, então eu tenho um fundo válido ali em cima. Tem um fundo aqui, ó, tá fazendo fundo mais alto, né, e máxima mais alta. Aí depois ele deixou outra máxima aqui de novo. Beleza. Agora começa a ficar interessante. Por quê? Ó? Ele deixou essa máxima, certo? Essa máxima aqui, ó, do candle 12. Aí esse candle 13, ó, ele veio e fechou abaixo do rompimento aqui, ó. Só que teve candle que trabalhou aqui, ó, abriu e fechou acima. Então aqui houve uma negação de rompimento. Vamos colocar aqui, ó. Aqui houve uma negação de rompimento. Negação. Porque o candle abriu e fechou, né, acima do rompimento. Até então aqui era tudo compra. Depois que ele veio, ele negou. Ele vinha nos, aí quando há uma negação, né, de máxima, ele busca os 50%. Ó, mas se você puxar a FIBA aqui, ó, ele já ganhou os 50%. Então ele só tinha que fazer o quê? Buscar o fundo, né? Aí ele buscou o fundo aqui, ó. Beleza. Aqui vai servir de suporte. Ele buscou o fundo e quando ele voltou, ó, ele fez um falso rompimento aqui, ó, nesse fundo aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Beleza. Aí no falso rompimento também tem os 50%, máxima e mínima. Máxima do candle 12, mínima do candle 14, ó. Ele ganhou 50%. Aí, se você fosse colocar no candle a candle, você poderia medir aqui, ó. Máxima, mínima, ó, região dos 50. Ó. Ele veio, testou aqui, ó. Testou os 50%, testou aqui, ó, o falso rompimento aqui, ó, que no caso no candle a candle é uma negação, né? E beleza. Aí ele voltou aqui para cima. Sabendo disso, ele vai ter que romper essa máxima aqui, né, que ele deixou. Então vamos lá. Aqui teve uma quebra de estrutura. Aqui eu tive uma negação de rompimento, que já dava para fazer, né, não sabe, né? Aí vai de cada um para ver se compensa, né? Porque se caso entrasse aqui, era para pegar só esse pedacinho aqui, talvez não ia compensar, e contra a tendência ainda, né? A partir do momento que ele testou aqui, já dava para entrar para poder buscar esse movimento todo. Então, veja bem. Aí, a partir do momento que o candle 17, eu tinha até marcado aqui, ó, deixa eu só ver aqui. Ó, candle 17 fez o rompimento dessa máxima. Opa, essa mínima aqui, ó, se transforma em um fundo. Se transforma em um fundo. Certo?
Aí você vai analisar, pô, beleza, eu estou num fundo, fazendo fundo mais alto. Aqui já teve uma quebra aqui, ó, de estrutura. Ó, aqui também eu já tive uma quebra de estrutura, certo? Ó. Só que daí você vai falar, pô, mas quebra de estrutura com quebra de estrutura não puxa fibra e vai até os 50%. Aqui, ó, quebra de estrutura com quebra de estrutura. Pode ver, ó, ele não veio até os 50%, porque foi uma quebra fake, entendeu? Então não é toda aquela, quebrou a estrutura, então você já tem que ficar ligado. Por quê? Porque isso aqui são máximas ainda, né? Ele não é topo ainda. A partir do momento ó, que essa aqui ó, quebrou esse fundo, opa, agora essa, deixa eu tirar em cima aqui, essa máxima virou topo, e essa máxima virou topo. Agora sim, ó, eu tenho topo e tenho topo. Entendeu? Tem esses dois topos. Esse aqui ainda é máxima, não é topo, porque o fundo ainda não foi perdido. Entendeu? Esse fundo foi perdido, entendeu? Esse aqui virou topo. Então essa máxima virou topo. Agora eu tenho dois topos aqui, ó. Tenho dois topos e tenho uma máxima. Agora vocês não vão se perder, galera. Vocês vão entender como que o mercado vai, para onde ele vai ir. Ó, eu tenho dois topos e tenho uma máxima ainda. Então precisa perder esse fundo. Entendeu? Esse fundo precisa ser perdido para fazer esse cara virar topo. Entendeu? Porque ó, aqui eu tenho, olha para você ver que interessante, né? Como que é interessante o preço. Aqui eu tenho um topo, porque ele rompeu o fundo. Só que aqui ó, ele deixou uma máxima e não rompeu o fundo. E aqui ele rompeu o fundo. Ele rompeu o fundo, fez um falso rompimento no fundo, mas ele rompeu, fechou. Então ele me validou dois topos. Aí ele subiu, deixou essa máxima aqui em cima. Entendeu? Ela deixou uma máxima. Vou colocar lá em cima na máxima. Deixou essa máxima. Beleza. Aí ele fez esse pullback aqui, ó, candle 19. Candle 20 tentou subir, não deu. Candle 21 rompeu. Quando ele rompeu, ele já quebrou a estrutura de alta para baixa. Aqui já houve uma quebra de estrutura também, ó, desse candle aqui. Porém, ainda ele está acima do rompimento. E tudo que tiver acima do rompimento aqui, ó, é alta ainda. Então aqui, ó, como ele já fez uma quebra de estrutura, eu tive que esperar, não daria para vender aqui ainda. Por quê? Porque ele está acima do rompimento ainda. Ó, ele está acima do rompimento. E aí, tudo bem, ó, ele veio aqui no 50%, tentou romper, falhou, voltou para 50%, tentou romper. Quando o candle 26 fechou aqui, ó, aí eu tive uma negação de rompimento, porque teve esse candle, todo esse candle aqui, ó, eles aqui abriu e fechou acima do rompimento, esse aqui, ó, que já é a própria máxima, né? Depois esse candle aqui, esse aqui, talvez fechou acima ou fechou um pouquinho. Esse aqui fechou, todos esses fechou aqui acima. Quando esse aqui fechou abaixo, ele fez uma negação de rompimento, que foi a mesma coisa que a gente vai ver aqui embaixo, aqui, ó, a negação, que eu pensei que tinha negação, cadê a negação? Não estava. Aqui, ó, foi a mesma coisa daqui, ó, da negação aqui, ó, ele fez aqui. Então, beleza, se ele fez a negação aqui, ó, a negação praticamente, que nem aqui, ó, aqui não foi um topo, aqui foi um topo. Porque ele rompeu a mínima, virou topo. Então, se ele negou o topo, ele vai vir buscar o quê? O fundo. E qual fundo que ele vai vir buscar? Esse fundo aqui, ó, dessa pernada. Depois eu tenho esse fundo aqui, ó, para ele poder validar esse cara como topo. Porque não validou ainda, porque ele não rompeu o fundo. Então, quando aconteceu essa negação aqui, ó, olha só a entradinha top aqui, ó. Entrava aqui, ó, o stopinho aqui, só que olhando aqui, eu estou no gráfico de 5 minutos. Só que é um stopinho um pouco grande, né? Por causa do operacional. Mas aqui, ó, 415 pontos de stop. Mas você já sabendo que ele teria que romper esse cara para validar aqui, ó. Então você já buscaria 1000 pontos aqui. Aí foi o que eu peguei, 1000 pontos. E eu não vi ainda os outros detalhes, né? Porque tem mais detalhe aqui que ele vai vir buscar mais para frente aqui, ó. Mais o fundo aqui. Porque eu não tinha analisado, eu só analisei isso. Mas olha só para você ver, aqui você já entende que o mercado, para onde o mercado vai. Ó. Entendeu? Por quê? Porque ele precisa validar o topo. E para ele validar o topo, ele precisa romper fundo. Então aqui eu tinha dois topos válidos. Quando aconteceu a negação de rompimento,
Aí já era. Ele negou esse rompimento, já validou aqui, ó, já negou o rompimento aqui, ó, do topo, ele vai vir buscar o fundo. Então eu tinha esse fundo e tinha esse fundo. Só que como esse fundo já está validado, esse topo já está validado, e esse daqui não está validado ainda, ó, tem esse fundo, mas esse topo não está validado. Então ele tinha que validar esse topo. Então a lógica era ele vir buscar aqui, ó. Então um stopinho de 400 pontos para você buscar 1000, né, praticamente. Eu entraria aqui, ó, 415, 430 pontos aí, para você ter buscado aí, ó, quase 1000 pontos aí, 990 pontos. Entendeu? Isso dava para ter arrastado mais, só que tem outra lógica aqui que eu só analisei essa parte aqui, ó. Entendeu, galera? Então é isso aí, ó. E a partir do momento que ele rompeu a mínima, ele já se torna topo. Ó, ele rompeu aqui, ó, aqui já tem um topinho. Já tem esse topo. Agora, essa pernada que ele fez o pullback, ó, isso aqui é a continuação do movimento, ó. Ele perdeu aqui, ó. Ele perdeu aqui, ó, esse fundo aqui, ó. Então, se ele perdeu esse fundo, essa máxima agora se torna topo e essa outra máxima agora se torna um topo. Só que, deixa eu colocar aqui amarelinho. Essa máxima agora ficou valendo topo. Aí o seguinte, eu tenho esse fundo validado, essa máxima validou agora como topo. Só que se eu olhar para trás, eu tenho uma máxima que não virou topo ainda. Entendeu? Eu tenho uma máxima que não virou topo ainda. Deixa eu tirar esse topo da máxima. Ele só vai virar topo quando ele perder o fundo. Essa é a leitura mais simples que tem, galera, que vai te ajudar a você ver a direção do mercado. Então tá aí, ó. Essa é a leitura. A máxima que eu marco é a máxima sempre antes do candle, né? A máxima que eu marco é a máxima sempre antes do candle vendedor, que no caso aqui, ó, candle vendedor 19, a máxima que eu marco candle 18. A mínima é sempre antes do candle comprador. Ó, a mínima 19 antes do candle comprador, candle 20. A mínima que eu vou marcar aqui também, ó, candle 21, a mínima que eu marco, porque candle comprador, candle 22. A máxima que eu marco aqui também, ó, candle 22, a máxima dele, porque o candle 23 foi vendedor. Então, só que aqui tem muito ruído, né? Só que mesmo assim, ó, eu vou, quando há um rompimento, eu já sei, ó, entendeu? Candle 23. Opa, é a mínima antes do candle comprador 24. Máxima do candle 24 antes do candle 25, vendedor. Então eu tenho essa mínima aqui, ó, essa mínima que eu fico de olho, porque essa mínima ainda, né, não teve um candle comprador. Então quando o candle 26 rompeu a mínima do candle 23, opa, a máxima do candle 24 se torna um topo. Entendeu? É a máxima que virou topo. Então ele está fazendo topo mais baixo, ó. Topo, 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 está fazendo topo mais baixo. E aqui esse candle 26 me mostra uma negação de topo. Galera, quando a negação de topo, ele vai buscar fundo. E quando a negação de fundo, ele busca topo. Agora, quando é negação de mínima, aí vocês ficam espertos. Negação de máxima, você fica esperto. Entendeu? Que nem aqui, ó. Aqui houve uma negação de máxima, certo? Ó, ele veio buscar a mínima aqui, ó, que é no caso o fundo aqui, né? Ó, negação de máxima. Ele poderia ter vindo nos 50% só e ter subido. Então só fica de olho. Entendeu? Porque ele só vai se tornar fundo depois que ele rompeu. E isso aqui é melhor, porque você fica marcando, ó, você fica anotando. Pô, beleza, isso aqui é uma máxima, isso aqui é uma máxima. Agora se tornou fundo. Né? Ele virou aqui, se tornou fundo porque ele rompeu. Aí quando teve esse rompimento daqui, ele virou fundo. Então, beleza, aqui virou fundo. Conforme ele rompeu esse fundo e que ele virou topo, opa, você vai marcando, porque a maioria dos rompimentos é falso. Entendeu? Pode ver, ó, ele rompeu. Entendeu? Vamos tirar essas linhas aqui, ó, para identificar melhor. Essa aqui vamos deixar. Então, beleza, ele rompeu. Ele teve o rompimento. Aqui teve a negação, vamos tirar. Essa aqui deixa também. Cadê o rompimento aqui? Rompimento. Vamos colocar esse rompimento aqui. Beleza. Aqui, ó, houve o rompimento, certo?
Aqui, ó, houve o rompimento. A maioria dos rompimentos são falsos. Então, ele só não ia ser falso se o candle aqui, ó, fechasse acima dessa máxima. Como nenhum candle fechou acima dessa máxima que ele deixou, então beleza, ele trabalhou, ainda é alta, porque ele está acima do rompimento. A partir do momento que ele fechou abaixo, já era, entendeu? Aqui ele já fez uma estrutura de baixa, depois ele tentou voltar na estrutura de alta, não conseguiu, voltou, fez a estrutura de baixa com uma negação. Se ele negou topo, ele vem buscar fundo. Só que esse fundo já estava, né? Já foi validado. Essa máxima aqui, ó, já está validada, essa máxima já está validada, só que tem uma máxima aqui que não está validada. Então ali você já entenderia, pô, beleza, aí eu tenho o quê? Eu tenho uma Fibonacci também, da mínima desse movimento à máxima desse movimento, porque houve uma quebra de estrutura, e olha os 50% que eu tenho aqui, ó, e foi aqui que eu saí, ó, nesse fundo aqui, ó, entendeu? Mas peguei essa pernada aqui, ó. Peguei essa pernada, entrei aqui, meu stop estava aqui atrás desse topinho, né? Um stopinho grande, mas mesmo assim ainda peguei aqui, ó. Saí aqui, ó, dava ter pegado mais, mas saí aqui, ó, com 900 e 1000 pontos que eu saí, porque foi depois que acabou aqui que eu saí. Então é isso aí, galera, tá bom? Fica aí mais uma explicação aí, ó. Uma explicação dessa aí, eu vou falar para você, ó, é poucos lugares que deixa, que mostra uma operação simples, entendeu? A explicação é simples, o método é simples, mas é um método que funciona, entendeu? Aqui você não vai precisar contar as ondas assim, né? Tipo, aqui é muito meio complexo, né? Entendeu? É meio complexo. Isso aqui você já consegue identificar para onde o movimento vai. Se por acaso tiver muito ruído, opa, você não faz nada, espera o movimento estar mais claro, você só vai medindo, né? Você só vai medindo ele. Aqui também, ó. Aqui eu fiz uma operação aqui, ó. Só que o gráfico ele parou no dia, entendeu? Aqui eu tive o rompimento, ó, eu tive o rompimento, beleza, ele deixou essa mínima aqui, ó, entendeu? Ele deixou essa mínima. Então, a partir do momento que ele veio aqui, ó, fechou esse candle 25 acima, eu entendi que foi uma negação de rompimento. Já estou entendendo que o movimento já não está lá aquelas coisas, né? Não está aquelas coisas. Então, beleza. O alvo teria que ser aqui, ó, na máxima. A hora que foi. Então, quer dizer, o stop teria que estar aqui abaixo. Olha o stop tamanhão. Então, talvez não compensaria essa operação, né? Dependendo do risco retorno. Mas depois, ó, eu estava entendendo que ele ia subir. Aí ele veio até aqui, ó. Olha só, serviu, porque aqui embaixo serve de suporte, ó. Olha aqui, ó. E aqui, como ele estava aqui, ó, fez uma quebra de estrutura aqui também de alta. Agora já era. Era só puxar a fibra daqui de cima, aqui embaixo e ver os 50%. Olha só. Máxima. Oxi, eu tirei lá. Vou pegar aqui, ó. Máxima. Mínima. Olha lá, região dos 50%. Aqui, ó, eu perdi essa operação, mas eu peguei aqui, ó. Essa operação aqui, ó. E essa operação foi até aqui também, ó. Só que eu não tinha analisado essa... que eu abri o gráfico atrasado, eu não tinha analisado essa aqui, ó. E eu peguei aqui, ó. Essa pernada aqui, até esse movimento aqui, ó. Porque eu coloquei essa fibra aqui, ó. Dessa pernada aqui, ó. Entendeu? Aí como tinha liquidez aqui, eu saí aqui, ó. E eu tinha entrado aqui, ó. Logo aqui, ó. Nesse candle aqui, ó. Nesse candle aqui que eu tinha entrado. Eu peguei todos aqui, ó. 1000 e poucos pontos aqui também. Por causa por causa disso aqui, ó. Por causa desse candle aqui, ó. Que violinou e esse outro aqui, ó. E aqui, se olhar bem, ó. Se olhar bem aqui, ó. Aqui, ó, ele fez uma negação, ó. Então eu entrei aqui vendido aqui, coloquei stop aqui atrás, ele retornou para testar o ponto de negação, depois ele derreteu. E aqui, ó, se você colocasse a fibra, que eu vacilei nisso aqui, entrei atrasado, mas olha aqui. Estrutura de baixa, mano. Ele veio, testou 50%, ele tinha que romper fundo. É a ferramenta melhor que você pode usar de tudo que tem aqui no mercado, é a Fibonacci. Então é isso aí, galera. Tá? Fica mais um vídeo aí, espero ter ajudado. Tamo junto, sucesso e vamos pra cima.
Qualquer coisa deixa no comentário. Tamo junto. Um abraço.